Bom, gente, vamos seguir nesse assunto porque o ex-presidente Michel Temer se pronunciou em relação à sátira de como ele foi retratado no desfile em homenagem a Lula. Temer defendeu a liberdade de expressão, mas chamou o evento de bajulação a Lula. O Matheus Dias está ao vivo conosco e vai trazer mais detalhes sobre essa declaração que o ex-presidente emitiu por meio de uma nota. Matheus, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você. Cássio, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha no 3 em 1. Michel Temer, ex-presidente da República, então se posicionou, como você bem disse, por uma nota. Ele que foi retratado ali nessa escola de samba, na Acadêmicos de Niterói, em um dos carros alegóricos, um dos primeiros, tinha uma mensagem ali em que mostrava Dilma entregando, ou Temer retirando a faixa de presidente da Dilma, numa espécie de caracterização de golpe. Michel Temer se posicionou, emitiu uma nota nas redes sociais. Ele disse que, de uma certa forma, faz parte do jogo. Foi isso que o presidente Temer, mesmo criticando o desfile, mesmo criticando a propaganda, defendeu que faz parte do jogo e não dá para entrar nesse mérito de cobrar ali certas regras, certos acervos históricos em uma propaganda cultural ali do carnaval. No caso, na nota, ele disse que não faz sentido cobrar rigor histórico em um enredo de carnaval. A sátira política é parte da tradição do carnaval e, como defensor da liberdade de expressão e da liberdade artística, não julgo as escolhas feitas como temas na avenida. Ele ainda citou a escola de samba Paraíso do Tuiuti, essa escola de 2018, que na época também o retratou de forma negativa, o comparando com um vampiro, que fez até com que esse apelido pegasse bastante nas redes sociais, se tornasse meme naquele tempo, vésperas de eleição, né? E aí, no caso, ele citou essa escola, disse que se naquele momento não se posicionou negativo, dessa vez também não. Mas mesmo ficando, de uma certa forma, ao lado da liberdade de expressão, ao lado da cultura, de exposições artísticas, Temer também criticou a forma de bajulação ao presidente Lula. Ele disse exatamente com essas palavras que o enredo foi uma bajulação ao presidente e que também comparou ali que, no caso, o governo atual tem, como ele declarou, um ilusionismo na esplanada. Segundo Temer, ele comparou os juros atuais com a reforma trabalhista, a reforma no ensino médio que teriam sido realizadas no governo dele, e comparando esses dois fatos com a propaganda atual, ele diz que, de uma certa forma, o governo vende uma imagem que não é verdade, viu, Cássio? Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações, trazendo todos os detalhes dessa crítica, mas também o posicionamento ponderado feito aí pelo ex-presidente Michel Temer. Bom, meus amigos, vamos fazer um rápido intervalo para quem está nos acompanhando na rádio, mas o nosso querido 3 em 1 segue em todas as outras plataformas. Zé Maria Trindade, eu quero começar com você essa discussão desse posicionamento feito pelo Michel Temer, inclusive chamou bastante a minha atenção porque ele fez críticas ao que foi visto lá na Sapucaí, dizendo que foi uma espécie de bajulação, essa homenagem ao presidente Lula, mas também ele, como um defensor da liberdade de expressão e artística, ele disse que isso faz parte do carnaval, é a sátira política e o carnaval foi feito para criticar os políticos, Eu acho isso aí a cara do Michel Temer. Eu conheço, acompanhei a sua atividade política aqui como deputado, como presidente da Câmara, como presidente da República, como vice-presidente. Ele é isso aí, um democrata, entende bem a situação do momento, fez um governo de 2 anos que tirou o Brasil de um caminho certo para o brejo, mas que controlou a política de tal maneira que ele mesmo considera que houve ali um presidencialismo congressual, dividiu o poder. E é isso que ele falou. Isso aí não é verdade, não é um documentário, não deve ser levado a sério, e é uma peça de ficção, né? É uma grande ópera. Não significa que nada daquilo ali é verdade, não é, né? Mas há liberdade artística que nós temos que respeitar, como haverá outras e outras escolas de samba que farão críticas a esse ou aquele governo. E houve críticas, inclusive durante o desfile, pessoas que ficaram de costas, pessoas que usaram a camisa da seleção brasileira e assim por diante. Houve um desentendimento, inclusive, entre os foliões da própria escola. Então é assim, é isso. Não, nada daquilo foi verdade, e o que fica mesmo é essa possibilidade da justiça definir, né, contra o voto, por exemplo, né, que poderá eleger, e a justiça dizer não. O Gani tem toda a razão quando ele fala da possibilidade de consulta. A justiça eleitoral tem características próprias. Uma delas é que ela legisla.
A Justiça Eleitoral legisla. Ela faz uma interpretação e define normas que não estão claras ou que não existem, né? Isso é uma característica da Justiça Eleitoral. E outra característica própria, exclusiva, é de admitir consulta. Você não pode consultar um juiz se você cometer tal crime, quantos anos eu pego de cadeia. Isso não existe na Justiça. Você é julgado. Na Justiça Eleitoral, não. Admite consulta e a resposta é uma legislação, ou seja, uma norma eleitoral. Várias e várias consultas, né, já foram feitas. Inclusive, eu me lembro de uma do Geraldo Alckmin, governador, substituindo Mauro Covas, e ele fez uma consulta à Justiça Eleitoral se ele poderia se candidatar à reeleição. E aí a Justiça entendeu que, quando ele assumiu de fato o governo de São Paulo, ele poderia se candidatar, mas já era uma reeleição, por exemplo. Né? Não tem nada a ver com esse fato, só estou citando. Então, poderia sim, caberia uma consulta para saber da Justiça Eleitoral até que ponto se ele poderia participar, por exemplo, né? Se ele poderia, por exemplo, desfilar, e assim por diante. A Justiça Eleitoral admite. Agora, veja bem, não dá para censurar, não gosto dessa ideia de censurar uma escola de samba ou um filme, né? E que depois cada um assuma a sua responsabilidade. É a mesma coisa da internet. Eu sou totalmente contra, eu tenho horror à censura, nojo de censura, mas exijo a responsabilidade e a identificação. Lá estavam todos identificados, né? Todos tinham um crachá para entrar lá. O samba enredo teve um autor e assim por diante, cada um assuma a sua responsabilidade. Ô Fábio Perno, você pensa, e também parecido com o Zé Maria Trindade, em relação que é isso? O carnaval faz parte, né, da cultura brasileira, faz parte dessa sátira de trazer os problemas, as mazelas da população em forma de ironia. Você acredita que o Michel Temer, ex-presidente da República, teve um pensamento crítico, mas também ponderado o que aconteceu? Eu acho que ele adotou uma linha correta. Veja, eu posso ter opiniões muito divergentes da dele em vários temas, inclusive sobre o teor do carnaval, desse enredo. De qualquer forma, jamais eu acho que isso poderia receber qualquer tipo de sanção prévia, de veto prévio. Se amanhã depois a Justiça entender que, por exemplo, aquilo foi uma forma disfarçada de propaganda feita por uma escola de samba ou por um diretor de carnaval, quem quer que seja, é ele que responda. Agora, como é que alguém vai previamente barrar uma manifestação dessa? Então eu sei que, por exemplo, veja, me colocando, se fosse possível alguém se colocar no lugar da família Bolsonaro, é evidente que vê um Bozo, né? Ou, enfim, o presidente retratado como um Bozo, preso, é óbvio que aquilo não é engraçado para eles e é claro que eles vão tentar algum tipo de represália em relação a isso. Mas tem muita gente hoje que está rindo disso, quer dizer, achou uma boa manifestação. Aí vai do juízo de valor de cada um. Como é que se vai coibir esse tipo de coisa? Então é óbvio que como disse a ministra Carmen Lúcia, é sim uma zona pantanosa, é difícil, mas, de qualquer forma, eu acho que a liberdade de expressão é um valor que não pode receber nenhum tipo de sanção prévia. E olha, gente, a manifestação cultural dentro, né, do carnaval, isso pode ir para o lado bom, para o lado ruim, isso faz parte, e isso que a gente está discutindo aqui. Tá todo mundo, isso pode também ter manifestações por parte da oposição contra o governo contra a oposição, isso é do jogo. O período, né, do carnaval permite isso, porque a origem do carnaval, isso é uma manifestação artística. E o ex-presidente falou, a sátira política é parte dessa tradição, isso faz parte, isso a gente vê, todos os anos vão ter, independentemente de quem vai estar no poder ou não, quem vai estar ali no Palácio Planalto, vai ter críticas por parte da população e é do jogo.